O Revista Brasil TVT retoma a discussão sobre a taxa de juros, a Selic, de 13,75% ao ano e de como ela impacta nos preços, na nossa vida, no desenvolvimento do país e na geração de empregos. Para falar com a gente sobre essa questão, entender um pouco mais sobre esses juros tão altos, nós conversamos agora com Leda Paulani, que é economista e professora titular da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a USP. Olá, professora Leda Paulani, tudo bem? Seja bem-vinda à Revista Brasil TVT. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na TVT. Professora, a gente vem repercutindo essa taxa de juro aqui de 13,75% ao ano, mas muitos dos nossos telespectadores, assim como a população brasileira, não entendem o real impacto de uma taxa tão elevada. Queria que a senhora pudesse, por favor, trazer para a gente explicar os impactos e o que significa uma taxa de juros tão elevada de 13,75% ao ano, por exemplo, para a economia do país, o desenvolvimento, geração de empregos, enfim, no impacto da vida dos trabalhadores. A primeira coisa que a gente precisa lembrar com relação a esse tema é que a taxa Selic, né, essa taxa que é definida aí de quando em quando, né, se reúne lá o Comitê de Política Monetária e define qual vai ser a taxa, ela é chamada de taxa referencial, né? Ela é uma taxa referencial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela é um piso das taxas de juros praticadas na economia, né? Todo o espectro de taxa de juros para diferentes tipos de empréstimo, diferentes riscos, diferentes prazos, vai se basear nesta taxa referencial. Então, evidentemente, quanto mais alta ela estiver, mais altas estarão todas as demais taxas de juros. Então, se você for tomar um crédito pessoal, por exemplo, no banco, nunca que você vai conseguir uma taxa de juros de 13,75. Essa taxa vai lá para os 50, 60, enfim, né? Cartão de crédito nem se fala, cheque especial, enfim, todo o espectro de taxas, né, de juros que são praticadas no dia a dia da economia, tomam a taxa Selic como taxa referencial. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que lembrar, né, para mostrar o impacto que isso tem no dia a dia da economia e na vida do cidadão comum, vamos dizer assim, né? O segundo impacto tem que ver com as consequências disso para o crédito, né? Evidentemente, com uma taxa de juros tão elevada, não só a tendência é que o volume de crédito se reduza, porque as pessoas, aliás, o nível de endividamento das famílias no Brasil já está muito alto, né? Mas a tendência é que isso se reduza porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de tomar um empréstimo com uma taxa de juros tão violenta, né? Ou seja, desse lado, né, por esse ponto de vista do consumo, vamos dizer assim, você tem a taxa de juros elevada é uma força no sentido de retrair a economia, né, de provocar uma retração econômica. E a gente tem que lembrar que hoje em dia, sobretudo depois do agravamento da crise, da pandemia, de tudo isso que houve no Brasil, a pandemia no mundo também, é claro, né? As pessoas têm tomado crédito não é nem para comprar bens de maior valor, como eletrodomésticos e tal. Muitas vezes o crédito é para conseguir manter um nível mínimo de consumo, então as pessoas estão se endividando para consumir. É evidente que com uma taxa de juros nesse nível, tudo isso fica muito dificultado, né? Não só porque as pessoas terão dificuldades de aumentarem ainda mais o seu nível de endividamento com a taxa de juros dessas, como as instituições que fornecem o crédito, as instituições bancárias, tendem a ser muito mais rigorosas na concessão desses empréstimos, né? Então, esse é um primeiro impacto cujo resultado é apontar no sentido da retração econômica. O segundo impacto, que talvez seja mais determinante, ou seguramente é mais determinante, é o impacto que isso tem pelo lado da oferta, pelo lado das empresas, né? Por quê? Porque um empresário, por exemplo, que
está pensando lá se ele aumenta ou não a produção, se ele, de repente, amplia sua capacidade produtiva, se ele faz uma inovação tecnológica ou qualquer coisa desse lado, do chamado investimento produtivo, né? Ele vai olhar para a taxa de juros, tá certo? Por quê? Porque o retorno que qualquer projeto desse, né, associado ao investimento produtivo, tem que trazer é tanto maior quanto maior for essa taxa de referência. Senão, ele não vai esquentar a cabeça e vai simplesmente se tornar um rentista e obter renda através de aplicações financeiras, né? Ora, então isso aponta para uma dificuldade ainda maior na decisão sobre os investimentos produtivos. Então, seja pelo lado da demanda que vem por parte do cidadão comum, das famílias, seja por la demanda por bens de consumo durável, mesmo automóveis, seja pelo lado da demanda por bens de capital, por investimento produtivo que vem do lado das empresas, uma taxa de juros dessa forma elevada, ela é mais alta do mundo, né? A segunda maior é metade dessa, só para ter uma ideia, né? Metade não, é um terço dessa, é a taxa de juros do México. O impacto é brutal. Então, é muito difícil. O presidente Lula teria que ser um mago, assim, daqueles do Mágico de Oz, para bater a varinha de condão assim e fazer a economia crescer. Não tem saída, né, com uma taxa de juros nessas alturas. E, professora, sobre toda a celeuma que foi criada, não só na mídia, mas no embate do mercado financeiro com o governo sobre essa taxa de juros, eu li alguns artigos da senhora falando sobre um terrorismo econômico nesse sentido, né? Do pedido dessa manutenção dessa taxa de juros tão elevada, né? Então, gostaria que a senhora pudesse falar mais sobre esse termo que a senhora usa e um pouco fazer referência que a senhora já usa esse termo há muitos anos, né? Inclusive, uma publicação sua muito famosa, Brasil Delivery, traz esse panorama lá de 2022, quando o Lula foi eleito pela primeira vez. Se você puder dar essa história para a gente entender que não é de agora, né? Isso, 2002, né? 2002, quando o Lula foi eleito. Perdão, eu falei errado, 2002, exato. Então, olha, existe de fato isso que eu chamo de terrorismo econômico, que é uma prática recorrente dos chamados mercados. Porque, veja, de um lado, a gente não pode negar que os agentes financeiros têm poder. Por que eles... E hoje, no Brasil, eles têm muito poder. Essa independência do Banco Central potencializou, levou ao máximo esse poder que os agentes do mercado financeiro têm, né? Por conta da formação das chamadas expectativas, tá? Então, mas eu já falo disso mais à frente, se vocês quiserem. Não daria para explicar assim muito rapidamente, né? Mas só para falar da questão do terrorismo. Então, veja, de um lado é verdade que eles têm poder e que eles podem influenciar muito, né, na condução da política econômica. Agora, de outro lado, eles fazem terrorismo, né? E o que quer dizer que eles fazem terrorismo? Eles se baseiam em premissas que são absolutamente discutíveis para apontar grandes catástrofes, grandes calamidades que ocorrerão na economia e na sociedade se o governo não fizer X, Y ou Z coisas que interessem a eles, né? E por que eles têm todo esse poder? Porque a mídia dá espaço apenas a eles. A Globo News não chama a Leda Paulani, né? Os programas de economia chama a TVT, chama a mídia alternativa, aonde me chamam, eu procuro atender na medida do meu tempo, né? Mas a grande mídia dá espaço apenas para esta voz que vai sempre pregar a mesma coisa, que o governo precisa cortar gastos, né? Que é preciso uma política de austeridade, porque só assim você pode ter uma taxa de juros mais baixa e só assim a economia volta a crescer. Vide toda a celeuma que houve com relação ao teto de gastos, né? Acabar com o teto e toda essa discussão.
Então, essa prática, ela vem desde lá dos anos 90, na realidade, né? Quando, em 2002, começou a ficar claro que o presidente Lula iria finalmente ganhar as eleições, né, pela primeira vez, no caso, começou um terrorismo muito grande no mercado por conta das expectativas. Com isso, o dólar disparou, sem razão objetiva para o dólar ter disparado. Por quê? Porque não estava havendo fuga de capitais no Brasil, né? Quando você tem uma fuga de capitais, a tendência é que a moeda do seu país se desvalorize muito e muito rapidamente. Não estava acontecendo isso naquela época, né? Era pura especulação em torno para ver se evitava a vitória do Lula. Então, aí eu digo que o presidente Lula ganhou, mas não levou, né? Porque foi obrigado a assinar aquela carta aos brasileiros, aonde se comprometia a continuar a política econômica que vinha lá do Fernando Henrique, e na época o monstro da Lagoa Negra que eles invocavam, né, para exigir tudo isso era a inflação. Não, porque senão a inflação, né, o Plano Real ainda era meio fresquinho, ainda estava-se ainda, né, lutando aí com a ideia de que de repente pode voltar aquela inflação de 3 dígitos e coisas desse tipo, né? O país ficou traumatizado com essa história e por isso o terrorismo econômico funciona muito, né? Funcionava muito bem. Hoje não tem mais tanto isso, também não temos mais problema com a dívida externa, porque nós temos reservas abundantes, né? Então tem essa coisa com o gasto público, né? Então, cada momento você tem um elemento para justificar o terrorismo e para que esses arautos do mercado apareçam como aqueles que estão chamando atenção para a boa prática, entre aspas, né, muitas aspas, a boa prática macroeconômica, que é sempre a mesma. É austeridade, política de gastos muito, muito restrita, de preferência reduzindo o tamanho do Estado e o investimento público para abrir espaço ao mercado. É evidente que eles não falam isso, mas é disso que se trata, porque conforme você vai constrangindo o Estado, você vai impedindo que o Estado faça investimentos e vai digamos, a discussão sobre privatização fica muito mais fácil, dizer, o Estado não pode, o Estado não tem recurso e tal, e você vai abrindo o mercado para o capital privado, né? Então, a receita deles é sempre essa, né? Gastos contidos do Estado, política de austeridade, taxa de juros elevada e redução do tamanho do Estado. É isso que eles querem sempre, já faz 3 décadas, é isso que eles fazem, continuam a fazer. Só que agora eles têm uma arma que antes eles não tinham. Eles têm o Banco Central nas mãos. Infelizmente. Professor, esse é o grande desafio do governo Lula. E quando a senhora fala da grande mídia, quando chama economistas para falar, é aquilo que meio que combinado, porque para falar e defender o que eles tanto pregam o mercado. Porque aí voltamos à função do Banco Central, que é regular o mercado e não regular o governo especificamente. E aí o Banco Central parece que trabalha de uma forma para agradar o mercado, que vem especuladores, ganho de juro real, enfim, deixa de lado especificamente essa questão que o governo tanto bate, que é poder trabalhar para o desenvolvimento de um país, com políticas sociais. É isso mesmo, professora? É isso, olha, a gente pode comparar um pouco, né, com o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem também a tal da autonomia operacional do Federal Reserve lá. Só que ali, né, a autoridade monetária e o Poder Executivo se falam 24 horas por dia, né? E eles, a relação aí de quem domina quem é invertida, né? Eles pilotam a política econômica de modo a induzir a formação de expectativas no mercado do jeito que eles acham importante para a economia do país em cada momento. E aqui é o contrário, né? Aqui é o mercado que dita as expectativas e o Banco Central passivamente acolhe essas expectativas e faz com isso a política que o mercado julga mais importante. Então, os interesses, digamos, no caso do Brasil, os interesses do país como um todo estão submetidos, são sujeitos aos humores, né, do mercado financeiro,
que defende o quê? A manutenção e a valorização da riqueza financeira que já está constituída, vamos dizer assim, e de seus proprietários, evidentemente. Professora, com certeza nós teríamos muitos mais assuntos para desdobrar a partir disso, mas infelizmente nosso tempo acabou. Por isso a gente conversou com Leda Paulani, que é economista e professora titular da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a USP, a FEA-USP. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi muito esclarecedora as suas explicações sobre esse nosso contexto. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Abraço, professora. Até a próxima.